Oi pessoal, meu nome é Gabriele, eu tenho 24 anos, eu já sou formada em História pelo UFRJ, mas o sonho de criança sempre foi cursar Direito. Então no ano de 2024, eu assinei o curso Enem UERJ na plataforma Fábrica D e com o auxílio das aulas, com o auxílio do cronograma de estudo, eu consegui ser aprovada para Direito no vestibular da UERJ na primeira tentativa. As minhas aulas começam em agosto, eu estou muito animada e eu gostaria de dizer que as aulas sobre os livros que caíram nas provas e sobre a estrutura da redação foram essenciais para que eu conseguisse obter uma boa nota e assim conseguir alcançar minha aprovação. Quero agradecer aos professores, dizer que com o auxílio deles, com o auxílio do curso Enem UERJ da Fábrica D, a Gabriele de 24 anos vai estar realizando o sonho da Gabriele de 10. Então, muito obrigada. Fala galera, tudo bem? Professora Marcela Calil. Hoje a gente vai fazer a resolução do segundo exame de qualificação da UERJ, né? E aí vamos começar junto daquelas questões que vem lá no início da prova, né? Que são as questões referentes ao texto interdisciplinar. Então, ó, a questão 4 é a primeira questão que aborda a parte de biologia na prova, né? E ela vem falando assim: um exemplo do processo que não obedece a relações lineares simples é observado na fermentação alcoólica. Essa palavra é bem importante para você. Se eu fosse você na sua prova, teria sublinhado essa palavra, essa expressão, na verdade. Na ausência de oxigênio, também importante esse comentário, na ausência de oxigênio, as leveduras envolvidas nesse processo, durante uma fase denominada fase log, crescem exponencialmente, sofrendo reações químicas catabólicas. Nessa fase, tais reações ocorrem no seguinte componente das células das leveduras, e aí eles vêm aí, né, com as nossas opções. Vamos retomar aí alguns conceitos falando sobre a parte de fermentação. A fermentação, ela é um tipo de metabolismo, né, que a gente chama de metabolismo anaeróbico. É uma forma que a gente tem de fazer reciclagem de NAD e de FAD, certo? Por que é uma forma de fazer reciclagem? Lembra que a produção de ATP que você tem durante a fermentação, ela na verdade não é propriamente da fermentação. Ela é uma produção de ATP a partir da glicólise. Então você tem a glicólise que de fato vai gerar, né, a sua produção energética, e você tem a fermentação que vem em seguida dela para conseguir gerar uma quantidade, uma reciclagem, né, dos aceptores intermediários de elétrons. E qual é a grande questão, né? A fermentação, nas leveduras especialmente, ela é uma forma, né, de metabolismo facultativo, ou seja, as leveduras elas são organismos, né, são fungos que são capazes de fazer tanto metabolismo aeróbico, ou seja, usando o oxigênio, como também metabolismo anaeróbico, que seria a glicólise seguida de fermentação. E aí, basicamente, o que acontece? Acontece que quando elas são submetidas a uma condição de ausência de oxigênio, essas leveduras vão ser capazes de fazer o processo de fermentação. Ah, Marcela, mas como assim? A gente não sabe que as leveduras elas são utilizadas de forma comercial, né, para poder fabricar bebidas alcoólicas, entre outras coisas? De fato. Só que lá, para a gente conseguir ter a fabricação de bebidas alcoólicas, a gente coloca essas leveduras num ambiente controlado, aonde a gente vai ter ausência de oxigênio, certo? Então, sob a ausência de oxigênio, essas leveduras vão ser capazes, né, de fazer glicólise seguida de fermentação. E aí, mais uma vez, né, a fermentação não é, ouve bem, não é um processo que produz ATP. Ela é um processo que recicla aceptores intermediários de elétrons, certo? Então, o que ela vai fazer? Ela é um processo que vai acontecer lá no citoplasma, né, que já é a resposta à nossa questão, que eu vou trazer isso já de volta pra gente, e que vai ter a produção de etanol, que vai ser um composto, né? Um composto residual, na verdade, desse processo de fermentação. Por que eu falo que ele é um composto residual? Porque, olha, para a levedura, não importa se ela está produzindo etanol ou não. É um resíduo do metabolismo dela. É que para a gente, na fabricação de bebidas alcoólicas, né, como cervejas e vinhos, e na produção de biocombustíveis, esse resíduo, ele é muito importante. Né? Então, basicamente, o que acontece? A gente, né, de forma industrial, a gente utiliza desse etanol, que é um subproduto dessa reação energética para as leveduras, para conseguir aproveitar ele para outras coisas, certo? E aí, retomando lá a nossa questão, ele fala assim: nessa fase, tais reações ocorrem no seguinte componente das células das leveduras. Letra A,
no núcleo? Não. O núcleo é uma região, né, onde a gente tem uma série de reações muito controladas que são voltadas para o material genético, né? Então, lá dentro a gente encontra muitos processos associados à replicação do DNA, à transcrição do DNA para fazer o RNA mensageiro. E também não é esse o nosso caso. Na letra B, ele fala lisossoma. Retomando aí, né, momentos anteriores, o lisossoma ele é uma organela, né, basicamente uma vesícula que contém uma série de enzimas dentro dele, né, que a gente chama de hidrolases ácidas. Essas hidrolases ácidas, elas são enzimas importantes para a gente conseguir fazer a digestão, né, de componentes aí específicos de dentro da célula, ou ainda componentes que são o quê? Fagocitados ou pinocitados dessa célula. Papo de outra aula. Na letra C, a gente tem então o citoplasma, né, que é o nosso gabarito aí da nossa questão. E na letra D, a gente tem mitocôndria. Não faz sentido, né, a gente dizer que o processo de fermentação acontece na mitocôndria, porque a fermentação acontece no citoplasma e o que aconteceria na mitocôndria seria a respiração celular, né? Seria ali a etapa de oxidação do piruvato, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Beleza? Fala, galera, questão 35, né? Uma questão sobre parasitismo, que vem falando assim: vários parasitas heteroxenos obrigatórios, para completar seu ciclo de vida, se associam a vetores artrópodes que se alimentam de sangue humano. Já vamos dar uma pausa aí, porque a gente já tem duas expressões aí que são importantes para você. A primeira, né, que é a expressão parasitas heteroxenos. O que é ser um parasita e o que é ser um parasita heteroxeno? Um parasita, ele é um organismo que ele apresenta um déficit metabólico importante, ou seja, ele sozinho não consegue viver legal. E o que vai basicamente acontecer? Ele vai se utilizar de uma parte ou integralmente do metabolismo de alguém para conseguir sobreviver. Um exemplo clássico disso, os vírus. Qual é o déficit metabólico que os vírus apresentam? Eles não apresentam maquinaria replicativa. Então, o que eles fazem? Eles infectam a sua célula, ou de outros organismos, né? Infectam a sua célula e ao momento, né, ao passo que eles fazem essa infecção, eles se utilizam da maquinaria translacional e traducional de dentro da sua célula para conseguir fazer as proteínas e produzir novas partículas virais. Tudo bem? Beleza. Então, isso é ser um parasita. Agora, ser um parasita heteroxeno é um pouquinho diferente. Um parasita heteroxeno é um organismo que obrigatoriamente precisa de 2 hospedeiros, né? Então, a gente tem alguns exemplos aí, né, em algumas doenças, onde a gente tem um hospedeiro humano e um hospedeiro animal, por exemplo, né? É o caso do que acontece com um dos vermes muito conhecidos, a tênia. Tanto a tênia solium como a tênia saginata, elas apresentam 2 parasitas, né? Então, a gente tem um parasita que é o hospedeiro intermediário, que é o boi ou o porco, dependendo da espécie da tênia em questão, e a gente tem um hospedeiro definitivo, que nesse caso, infelizmente, somos nós. Tudo bem? O que basicamente acontece quando a gente tem esses 2 hospedeiros? Esses hospedeiros, eles se encontram, né? Então, como é que você pega a teníase, por exemplo? Quando a gente tem ali, por exemplo, uma possibilidade, né, de você ingerir, né, a carne de bois ou porcos. Tudo bem? Vamos continuar aí na questão. E aí ele fala assim, ó, para completar seu ciclo de vida, se associam a vetores artrópodes. O que são vetores artrópodes? Vetores diferentes de hospedeiros são organismos que vão conseguir inserir o parasita dentro do seu corpo. Não necessariamente um vetor vai ser um hospedeiro, mas ele pode também ser, tudo bem? Que se alimentam de sangue humano. Uma vantagem desse tipo de associação aí ele fala, letra A, transmissão por ovos. A transmissão por ovos, né, basicamente, não vai ser algo que a gente precisa ter hospedeiros participando, né? Então, a gente já tira essa opção aí do nosso bolo. Na letra B, a gente tem exatamente essa questão que eu comentei, né? Do encontro entre esses hospedeiros. Justamente um hospedeiro e outro, né? Participando, encontrando para conseguir ter ali a propagação dessa doença. Na letra C, temos aí formação de cistos teciduais. E o grande jogo dessa opção, né, foi justamente tentar retomar ali
aquele aspecto da teníase, né? Que a gente fala algumas vezes para vocês, de que quando os bois e porcos ingerem os ovos da tênia, o que acontece com eles? Eles desenvolvem cistos musculares. E aí, a partir da nossa ingestão humana, né, desses cistos, é que a gente passa, então, a contrair a doença. Então, essa opção, né, ela foi ali uma tentativa de jogar ali com você para que você tentasse se enganar. Na letra D, ele fala hipertrofia de órgãos reprodutores, que é um distrator, assim, bastante diferente do que a gente está falando na questão, que é algo que eu praticamente não espero que muitas pessoas tenham marcado por conta dessa discrepância. Tudo bem, pessoal? Então a gente fica com o gabarito letra B, que fala justamente do encontro entre hospedeiros. Pessoal, questão 38, né? Uma questão que vai abordar aí um combo de duas matérias que tem vindo bastante juntas no vestibular, né? Que é evolução e ecologia. A gente muitas vezes tem visto, né, uma pegada bastante evolutiva dentro das temáticas voltadas para a ecologia, porque no final das contas, né, uma coisa acaba andando junto com a outra. Essa questão 38, ela é uma questão que oficialmente, né, pela banca da UERJ, ela foi anulada, mas ainda assim vale o nosso comentário, né, para que caso no futuro isso venha aparecer em outros momentos ou até mesmo em outros vestibulares, você esteja ciente aí de como isso pode aparecer para você. É uma questão que vem falando assim: a bioluminescência consiste na produção de luz por alguns seres vivos, dentre eles os besouros comumente chamados de vagalumes. Esses insetos são capazes de controlar a frequência e a intensidade da luz que emitem, o que varia de uma espécie para outra. Essa parte onde ele fala assim, controlar a frequência e a intensidade da luz que emitem e que varia de uma espécie para outra, ela é bem importante. E é interessante que você tenha se atentado para isso. Vou já te explicar o porquê. Aí ele bota uma fotinha temática, né, de um vagalume, chega pra gente e fala assim, os vagalumes utilizam a bioluminescência no processo de... E aí bota algumas opções aí pra gente avaliar. A primeira opção que ele toca pra gente é o processo de predação. Na predação, né, é uma relação ecológica onde a gente vê um organismo se alimentando de outro. O organismo que está servindo de alimento, ele tem um impacto, né, sofre um impacto negativo, né, porque ele perde evolutivamente a sua capacidade de reproduzir, gerar descendentes e deixar, né, suas características, enquanto o organismo que está caçando, o organismo que está se alimentando dele, é um organismo que ganha com isso, tudo bem? Acontece que essa questão foi uma questão que foi anulada porque ela tinha dois gabaritos possíveis. Uma delas, de fato, o processo de predação. Por quê? Porque essa luzinha, ela facilita o processo de predação, sim. Mas, originalmente, o que havia sido pensado para que essa questão, de fato, tivesse sido colocada aqui, era o gabarito reprodução, que a gente encontra aí, ó, na letra C. Por que a gente entende que a reprodução ela é facilitada quando a gente tem esse processo de bioluminescência? Basta você se atentar naquele finalzinho do texto que eu falei para você, ó. Capazes de controlar a frequência e intensidade que emitem, o que varia de uma espécie para outra. Isso significa que eu, vagalume, certo? Se eu tenho uma intensidade de iluminação e eu vejo essa intensidade de iluminação e reconheço ela em outro par, isso significa que esse outro par é da minha espécie. Pronto, achei um parceiro sexual. Achei um parceiro para reproduzir. Agora, se eu vejo um outro indivíduo que é bioluminescente e essa bioluminescência não é na mesma intensidade, na mesma frequência, né, daquilo que eu estou acostumado, eu entendo que aquele parceiro não é para mim. Certo? Então, acaba que existe um processo de facilitação, né, para que haja o processo reprodutivo. E isso é muito importante, por quê? Porque a reprodução é uma condição sine qua non para que a gente tenha a evolução acontecendo. Porque quando a gente pensa em conceitos evolutivos, a gente pensa que o quê? Evoluir é você ocupar aquele espaço, você conseguir reproduzir, gerar descendentes férteis, né? E essa descendência é que vai passar à frente as suas novas características. Pessoal, questão 43, uma questão que vem falando assim, ó. Anelídeos oligoquetas se movem por meio de movimentos peristálticos. Você já conhece movimentos peristálticos de outra matéria dentro da biologia. A gente fala muito de movimentos peristálticos dentro da parte de sistema digestório.
E a gente comenta com você, né, que o movimento peristáltico ele é um movimento que basicamente vai levando, né, todo o seu bolo alimentar, ou seja, o que você comeu, da sua boca, né, a partir do movimento da deglutição, até o final do seu tubo digestório, ou seja, até a chegada, né, desse bolo alimentar que passa por todas as modificações, né, até ele virar o bolo fecal e finalmente sair de dentro de você. Acontece que aqui a gente está falando de movimentos peristálticos que são muito semelhantes, porém que são feitos de formas diferentes. O que você lembra de movimentos peristálticos é basicamente uma movimentação onde a gente tem, ó, uma musculatura que está o tempo todo fazendo ondas de contração, promovendo o alcance desse bolo alimentar. Aqui a coisa é bem parecida. Vem cá. Aí ele fala assim, ó, no interior de túneis por eles construídos. Para que esse tipo de locomoção ocorra, é fundamental a seguinte característica morfológica. Então vamos retomar aqui algumas coisas. Quem é um anelídeo oligoqueta que você conhece? As minhocas. Como é que é o corpo de um anelídeo, né? O anelídeo, ele é um animal de corpo cilíndrico, né? Geralmente semelhante a um vermezinho, uma minhoca semelhante a um vermezinho, com um corpo segmentado. A gente costuma dizer, né, que cada anel, né, de uma minhoca, cada anel de um anelídeo vai funcionar basicamente como se fosse uma unidade. Lá você tem um rinzinho próprio, lá você tem uma série de órgãos que vão funcionar, né, de forma a manter esse organismo vivo. E o que vai basicamente acontecer? Esse animal ele vai fazer movimentos rastejantes. E esses movimentos rastejantes eles acontecem por conta da movimentação do tal do líquido celomático. O que é esse líquido celomático? Você tem que se lembrar que os anelídeos eles são animais que apresentam celoma. O celoma é uma cavidade, né, revestida por mesoderma, que a gente comenta lá na embriologia, e que é uma cavidade que vai ficar ali repleta de líquido. É justamente a movimentação desse líquido que proporciona aquele rastejo das minhocas que a gente está acostumado a ver. Vamos olhar para as opções? Aí ele vem e fala assim, ó, para que esse tipo de locomoção ocorra, é fundamental a seguinte característica morfológica. Vem aí. Letra A, patas articuladas. Gente, patas articuladas em minhoca não dá, né? Patas articuladas faria sentido se a gente estivesse falando de organismos artrópodes. Não é o caso do que a gente está tratando aqui. Então tá fora. Letra B, líquido celomático, que de fato, né, é o nosso gabarito. Letra C, canais ambulacrários. Canais ambulacrários são estruturas presentes em equinodermos, né? E aí um equinodermo que você costuma conhecer, estrela do mar. Lá, né, na estrela do mar, a gente tem esses canais ambulacrários, né, esse sistema ambulacrário, que vai ser bastante importante para uma série de funções, certo? Então a gente vai ter ali funções reprodutivas, circulatórias, todas elas associadas, né, ao mesmo sistema, basicamente. Então também está fora, porque a gente não encontra isso em anelídeos. Por fim, a gente tem aí, letra D, exoesqueleto calcário. Também faria sentido se a gente estivesse falando de quem? Se a gente estivesse falando de outros tipos de animais com presença de exoesqueleto, certo? Aqui nesse caso, né, a gente tem uma fina película em volta desses anelídeos, né, que fazem ali, de alguma maneira, uma espécie de recobrimento. Mas nada que se assemelhe a um exoesqueleto calcário, tudo bem? Então, para essa questão, na verdade, o que você tinha que saber? Você não tinha que saber que era o líquido celomático que era responsável por proporcionar os movimentos rastejantes. O que você tinha que saber, na verdade, é o que um anelídeo tem e o que ele não tem. Então, bastava você saber que anelídeo não tem pata, bastava você saber que ele não tem canais ambulacrários e que ele não tem exoesqueleto calcário. E que das únicas opções, a única coisa que ele tem é líquido celomático. Tudo bem? Beijo! Sou João Rodrigues, faço medicina aqui na UENG, fui aprovado recentemente pelo vestibular. E hoje eu venho falar um pouco da plataforma Fábrica D. Para mim, na minha opinião, foi aí uma mãezona na minha aprovação, não só para o meu êxito no vestibular da UENG, mas também nos inúmeros outros vestibulares que fiz no decorrer do ano passado, como a UESP, fiquei muito perto de passar, a equipe dos professores extremamente qualificados, sempre dando o apoio necessário para o aluno, e o vasto repertório de questões fizeram total diferença. Só tenho a agradecer ao Fábrica D, fez uma diferença enorme, só tenho a agradecer realmente
gratidão a essa plataforma, que de fato foi uma... Pessoal, agora a questão 46, uma questão que vem abordando aí, né, o tema da segunda lei de Mendel, né, um tema que costuma ser recorrente na UERJ, né, um tema que vai aí abordar tanto ali a parte de genética, né, como também algum tipo de elaboração de cálculos que você possa fazer. Vamos olhar aqui a questão. Ela fala assim: admita que determinada doença hereditária autossômica pode apresentar duas formas distintas. Então, ele primeiro está te dizendo o quê? Que a doença é autossômica, logo, ela está presente nos cromossomos que não são sexuais. Ou seja, esquece herança sexual, esquece X e Y, beleza? E ele fala que dessas duas formas distintas, uma é causada pelo gene dominante Azão e a outra pelo gene recessivo Bzinho. Atenção aqui a uma coisa, tá? Para esse indivíduo apresentar a forma da doença que está associada ao gene Azão, basta ele ter um Azão, concorda? Porque afinal de contas a gente está falando o quê? De um gene que é dominante. Se eu estou falando de um gene que é recessivo, para essa forma da doença acontecer, eu preciso que o gene Bzinho apareça em dose dupla, ou seja, apareça Bzinho e Bzinho. Bzinho duas vezes, beleza? Ok. Então a gente diz aí, né, pra gente também na questão, que isso acontece em cromossomos distintos, descartando também pra gente a possibilidade, né, de linkage, aquela ligação gênica que a gente vê também em algumas questões aparecendo, que acontece basicamente quando a gente tem dois cromossomos, ou melhor, quando a gente tem dois genes que estão no mesmo cromossomo, né, dois genes em questão em algum tipo de doença ou de característica, né, que formam uma determinada característica, que estão no mesmo cromossomo, certo? Então aqui a gente está descartando isso também. E ele fala assim, ó, sendo um casal duplamente heterozigoto, um casal duplamente heterozigoto é um casal assim, ó. Então eu tenho o indivíduo do sexo masculino, né, que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, duplo heterozigoto, heterozigoto para A, heterozigoto para B. E a mesma coisa para o indivíduo do sexo feminino. Um casal duplamente heterozigoto para esses genes, a probabilidade de seus filhos apresentarem as duas formas da doença corresponde a... Então veja bem, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né? Se você já é uma pessoa experiente, né, dentro da segunda lei de Mendel, se você já tem costume de trabalhar com as proporções, então uma parte do que eu vou falar aqui não necessariamente você precisa fazer. Mas, em algum momento, você precisou saber de tudo isso aqui que eu vou colocar para conseguir resolver essa questão. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz quando avalia isso aqui, ó, a gente precisa primeiro entender quais são os gametas que são formados a partir de um indivíduo que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Quando a gente forma gameta, a gente passa por um processo chamado de meiose. E na meiose, o que vai acontecer? Eu vou pegar um gene de cada par e eu vou uni-los. Levando em consideração que eu não estou tratando de um caso de ligação gênica, então eu tenho a liberdade de unir o gene Azão com o gene Bzão, formando o gameta Azão-Bzão, o gene Azão com o gene Bzinho, formando Azão-Bzinho, o gene Azinho com o gene Bzão, formando Azinho-Bzão, e o gene Azinho com o gene Bzinho, formando Azinho, Bzinho. Note que, como a gente está falando de dois indivíduos que são iguais geneticamente falando, né? Então, tanto o indivíduo, o parental 1 como o parental 2, ambos, né, apresentam a mesma composição genética para esses genes. Então, não faz sentido que eu faça essa composição de gametas duas vezes. Uma vez que eu sei que os gametas possíveis aqui são Azão-Bzão, Azão-Bzinho, Azinho-Bzão e Azinho-Bzinho, eu vou pegar isso aqui e vou levar lá para o meu quadro de purê.
Então, o que eu fiz aqui? Coloquei na linha horizontal, né, os genes de um dos parentais, os gametas de um dos parentais, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho, e coloquei o do outro na vertical. Repara que, é claro que se eu estivesse falando, né, de indivíduos que são geneticamente diferentes, eu não ia ter os mesmos gametas aqui, certo? Eu ia ter gametas diferentes. Agora, vamos lá. Vamos fazer o cruzamento disso aqui? Então, ó, eu vou ter aqui no primeiro quadrado, né, a junção do azão, bezão daqui com o daqui. Então, vai ser azão, azão, bezão, bezão. Aqui agora, azão, azão, bezão, bezinho. Aqui agora, azão, azinho, bezão, bezão. Aqui agora, azão, azinho, bezão, bezinho. E aí, vamos fazer a mesma coisa para os demais. Prontinho. Agora a gente tem aqui, ó, o nosso quadro de por efeito, né, para o cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, duplo heterozigotos. Acontece, pessoal, que para quem já é experiente, né, e já tem o costume de trabalhar com a segunda lei de Mendel, a gente pode já trabalhar com essa proporção já presente na sua cabeça, que é a proporção 9:3:3:1. O que essa proporção significa? Ela é a proporção fenotípica da segunda lei de Mendel. Fenotípica. Que é 9:3:3:1. O que isso significa aqui dentro da nossa questão? Que quando a gente observa, né, esses indivíduos, a gente percebe que eu tenho 9 indivíduos com um determinado fenótipo, 3 com outro, 3 com outro e 1 com outro. E isso vai estar associado a quê? A forma como esses genes se combinam. Por exemplo, o indivíduo que apresenta o fenótipo que é, né, associado aí ao número 9 ali, né, ou seja, que eu tenho a proporção de 9 dentre toda essa quantidade, vai ser um indivíduo que é duplo, que vai apresentar genes dominantes para os dois genes, certo? Para as duas características. Vamos ver aqui, ó, como é que vai ficar? Então, por exemplo, ó, esse indivíduo, ó, ele seria um exemplo. Ele é azão, azão, bezão, bezão. Esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui é a mesma coisa. Aqui também. Aqui. Aqui. A mesma coisa aqui. Pra cá. E pra cá. Quando a gente conta, o que a gente tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Então essa aqui é a característica, né, o tipo de genótipo que está associado ao número 9. Vou até mudar aqui, ó, para poder facilitar a sua compreensão.
O 9, ele nada mais é do que o indivíduo que é Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Agora vamos lá, para ver se você de fato, né, confia no que eu tô te falando. O 3, ele vai ser quem, né? A gente pode pegar aí um indivíduo que é dominante para um gene e recessivo para o outro, né? Então vamos lá. Então, dominante para um gene e recessivo para o outro seria esse indivíduo aqui, por exemplo. Aí a gente tem ainda, ó, esse aqui também. Esse aqui também. Já temos o nosso 3, ó. 1, 2, 3. Que é o cara que é o quê, ó? Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho. O outro 3 aí pra gente, ele vai ser quem? Quem é recessivo pro gene diferente daquele que a gente usou no último, né? E dominante pro outro, que é o que a gente encontra aqui, aqui e aqui. Que é o indivíduo, então, Azinho, Azinho, Bzão, alguma coisa. E por fim, né, pessoal, o nosso 1zinho aí, né? Ele vai ser único e exclusivamente o nosso Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E a gente chega, né, lá na sua proporção 9, 3, 3, 1. Se você já soubesse essa proporção de cabeça, você pulava uma parte considerável aí da questão. Mas pode ser que você não saiba. E aí, vamos lá. O que ele pede de fato pra gente na questão sendo um casal duplamente heterozigoto para esses dois genes, a probabilidade de seus filhos apresentarem as duas formas da doença corresponde a... Lembrando que uma das formas da doença está associada à presença do gene dominante azão. Ou seja, eu preciso de alguém que seja azão alguma coisa. A outra forma da doença está associada ao gene recessivo Bzinho. Ou seja, eu preciso ter esse Bzinho 2 vezes aparecendo. Ou seja, quem é o meu indivíduo de interesse é o azão alguma coisa Bzinho, Bzinho. Olhando aqui para nossa tabela, quem é o nosso indivíduo de interesse vai ser azão alguma coisa Bzinho, Bzinho. Exatamente o que a gente colocou ali no laranja, né? Que vai ser, no final das contas, a nossa proporção do 3, certo? Quando a gente faz a proporção do que é o 3 entre 16 possibilidades, a gente encontra exatamente o que a gente tem como gabarito dessa questão, que é 18,75%. Gabarito letra C. Beleza?